Meus irmãos, nós estamos já há 4 domingos estudando o livro de Atos. O título dessa nossa série de lições é A Evangelização no livro de Atos. O livro de Atos tem um valor enorme para a Igreja de Jesus Cristo. Entre tantos outros valores que nós poderíamos falar do livro de Atos, é o livro de Atos que nos conta historicamente como foi que aconteceu a expansão do cristianismo, como foi que aconteceu a igreja conseguiu obedecer a grande comissão. O que é a grande comissão? Ide por todo, pregar o evangelho, ou fazer discípulos, batizar essas pessoas e ensinar essas pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Então é o livro de Atos que nos mostra como foi que a igreja fez isso. E naturalmente aprendemos como é que nós devemos fazer para continuarmos a obedecer e a praticarmos a grande comissão. Eu tenho dito, e é importante, que todos vocês, ao término dessa série, saibam na memória como é que se desenvolve o livro de Atos, o esboço do livro de Atos. O texto-chave do esboço do livro de Atos é Atos 1 e 8. Então, para você compreender de uma maneira, digamos assim, arquitetônica, o livro de Atos, é só decorar Atos 1 e 8 que você vai entender. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esses 4 pontos geográficos é exatamente os pilares do livro de Atos. Em primeiro lugar, a cidade de Jerusalém. Em segundo lugar, a Judeia, Samaria e redondeza. E por fim, confins da terra. Nas primeiras lições, nós estudamos a expansão ou a evangelização, como foi que aconteceu a evangelização na cidade de Jerusalém. Então, o livro de Atos conta essa história para a gente, nos mostrando o que foi que a igreja fez, ou a ação de Deus para que o evangelho fosse expandido, fosse conhecido por toda a cidade de Jerusalém. Os primeiros 7 capítulos de Atos contam isso. Então, Atos 1, ao final do capítulo 7, só fala da cidade de Jerusalém. Tá? E o que aconteceu? Nós temos, desde os eventos milagrosos, nós temos de pregações públicas, pregação de casa em casa, a maneira de viver dos discípulos, essas coisas feitas pela igreja, fez com que o evangelho tornasse bem conhecido ao público na cidade de Jerusalém. Na última aula a gente deu uma observada como foi que aconteceu a expansão do evangelho na Judeia, Samaria e redondeza. Agora eu vou fazer em forma de pergunta para vocês. Qual foi o ponto determinante para que o evangelho saísse de Jerusalém? Qual foi o ponto? O que aconteceu? Perseguição. A perseguição desencadeada sobre a igreja fez com que aqueles irmãos fugissem para outras regiões além de Jerusalém. E para onde eles iam, aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, pessoas ouviam e igrejas foram sendo formadas. Me permita, inclusive, irmãos, abrir um parêntese nessa revisão para falar um pouco sobre a maneira pela qual nós cremos na criação de igrejas saudáveis. Ou como se funda igrejas do ponto de vista do Novo Testamento. Essa semana eu fui almoçar na casa de um pastor, tem se tornado amigo da gente, ele é pentecostal. E haviam inúmeros outros irmãos de outras denominações lá na casa daquele pastor.
E aí o pastor me apresentou para um deles, falou, esse aqui é o pastor Ernesto e tal. É muito comum, aqui em Rio Branco, eu ouvi essa pergunta. E pastor, o senhor é pastor de que ministério? De que ministério é a sua igreja? Porque, falando sobre ventos de doutrina, evangelho e ventos de doutrina, criou-se assim, ó. Eu estou na Igreja Batista Memorial. Sou membro aqui. Ou sou pastor. Aí, de repente, eu brigo com a igreja, ou brigo com o outro pastor, ou eu fico insatisfeito com alguma coisa, eu saio e começo outro ministério. Isso não é o que a Bíblia ensina sobre criação de igreja. Deu para entender? Não é o que a Bíblia ensina sobre criação de igreja. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar o meu raciocínio. Qual foi a primeira igreja de Cristo no mundo? Onde é que ela ficava? Jerusalém. Confere? Jerusalém. A igreja cresceu. Aí veio a perseguição. E espalhou os discípulos de Cristo, tanto na Judéia como Samaria e lugares ali na redondeza do Oriente Médio. Vamos partir como exemplo de uma igreja que se formou num lugar chamado Samaria, por meio da pregação de um homem chamado Filipe. Filipe vai lá, capítulo 7 de Atos, começa a pregar o evangelho, capítulo 8, desculpa, de Atos, começa a pregar o evangelho e pessoas começam a se converter. O que acontece em seguida? Não sei se vocês perceberam. A igreja, inclusive o livro de Atos diz assim, a igreja que estava em Jerusalém envia para lá Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, para que, em outras palavras, traduzindo, Pedro e João chegassem em Samaria, fizessem uma averiguação se a doutrina que aquela igreja estava recebendo, estava vivendo, era a mesma doutrina lá de Jerusalém. E Pedro e João, por meio da autoridade apostólica, davam a autoridade para aquela igreja se tornar, ou aquele grupo se tornar nova igreja. Entendido? Hoje a gente vai olhar mais um exemplo disso. Agora, digamos que depois dali, alguns irmãos saíram de Samaria e foram para outras regiões. O procedimento vai ser sempre o mesmo. A igreja filha, ou aquela igreja que está começando, recebe uma mentoria, recebe um supervisionamento da igreja mãe para saber se eles estão fazendo conforme a igreja mãe ensina. Então, esse é o procedimento de igrejas saudáveis. Digamos que James vai morar num outro lugar. James e Enaile e família. E aí o James, ao chegar naquele lugar, percebe que tem uma necessidade da criação de um trabalho ali. Ele começa um trabalho ali, começa um grupo pequeno, de famílias, ali todo mundo comendo juntos, né, James? De repente o James vê aquele trabalho crescendo e percebe que ali já dá para começar, ou dá para chamar de igreja. Aí o James vai vir, ou mandar uma ligação, um e-mail para a igreja de onde ele saiu. Essa igreja vai lá, abençoa, supervisiona o trabalho, é assim mesmo. E o James, pastor James e Enaile vão dar continuidade. É assim que é para ser o crescimento da igreja de Cristo, a expansão. E principalmente, irmãos, para não, se tivesse sido feito sempre assim, dentro da igreja de Cristo não existiria ventos de doutrina. Infelizmente, nós homens quebramos essa regra. Mas então, na lição passada, nós vimos como foi que o evangelho se expandiu na Judéia, Samaria e redondeza. Qual é a parte do livro de Atos que nos conta isso? Atos 8, 9, 10, 11 e 12, embora que o capítulo 12 seja mais um parêntese, nos conta como foi que isso aconteceu. Principalmente por causa da perseguição. Esses irmãos saíram de Jerusalém, foram para outras regiões ali próximo do Mediterrâneo, e naturalmente esses irmãos, ao saírem, levavam o evangelho, e ao chegar, por meio da pregação do evangelho, faziam discípulos, batizavam, e a partir dali constituíam uma nova igreja. Hoje nós vamos olhar Atos 11, a partir do versículo 19, a história de como se deu a obra missionária no livro de Atos. Que
tecnicamente falando, até o final do capítulo 12, tecnicamente falando, nós não temos obra missionária. Até o final de Atos 12, nós não temos uma obra, ou não temos uma pregação do evangelho programada. Tudo que aconteceu até Atos 12 é circunstancial. Ninguém se preparou para ir para Samaria. Ninguém se preparou para ir para a Judéia, para a Síria. Ninguém preparou-se para isso. Foi circunstancial. Foi a perseguição que levou as pessoas para lá. Mas como foi que o evangelho chegou nos confins da terra? Atos 11, a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, aquela tribulação lá de Atos 7, se espalharam até Fenícia, olha os lugares, Chipre e grave esse nome, Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Irmãos, até aqui, deu para entender? O evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. As pessoas ouviram o evangelho, Deus abençoou e pessoas se converteram. Entendido até aqui? Agora, olha o verso 22. Para corroborar com aquilo que eu acabei de falar sobre como é a instituição ou a construção de igreja, a formação de igreja no Novo Testamento. Verso 22. A notícia a respeito deles quem? Esses crentes de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava aonde, irmãos? Estava onde? Em Jerusalém, a igreja mãe. Em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Deu para entender? Opa, lá em Antioquia, longe a beça, tem um grupo de irmãos, o negócio está muito bom lá, Deus está abençoando, então a igreja nomeia um homem chamado Barnabé. Vá lá, Barnabé, olhar se a doutrina é a mesma, se o ensino naturalmente é o mesmo, se eles estão literalmente ensinando aquilo que nós estamos ensinando. Vá lá, Barnabé, supervisionar. A igreja de Jerusalém. Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu tenho duas observações importantes para fazer sobre o livro de Atos. Lembra? A primeira coisa que aconteceu foi a expansão do evangelho na cidade de Jerusalém. Mas nós temos dois detalhes que eu posso chamar de detalhes, irmãos, extremamente importantes no livro de Atos, que nos mostram como deu a expansão do evangelho de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Lembra que eu falei que a expansão do evangelho a partir de Jerusalém foi tudo circunstancial. E nós temos então um capítulo inteiro que mostra essa transição de Jerusalém para a Judéia, Samaria e redondeza. A perseguição que a igreja sofreu, especificamente quando Estevão foi apedrejado, quando Estevão foi martirizado. Aquele evento é um elo de transição entre o evangelho saindo de Jerusalém para Judéia, Samaria e redondeza. A perseguição. Isso foi que levou o evangelho a se expandir. A perseguição. Mas agora no capítulo 11 nós temos um outro parêntese que nos mostra a expansão do evangelho para os confins da terra, que é o mandamento de Jesus: recebereis poder para ser minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E o que é essa transição? A igreja de
Antioquia. É essa igreja, irmãos, que é o elo, que é a ligação que faz com que o evangelho saia das beiras do Mediterrâneo, das margens do Mediterrâneo, e vá para todos os pontos conhecidos do mundo romano. É essa igreja, por isso que é tão importante nós estudarmos a organização dessa igreja, a igreja de Antioquia. É ela que faz com que o evangelho chegue nos confins da terra por meio do que nós chamamos as viagens missionárias de Paulo, Barnabé, depois de Paulo e Silas, depois de Barnabé e João Marcos. É por meio dessa igreja que o evangelho chega nos confins da terra. Eu quero ler agora, irmãos, Atos 13, os primeiros 3 versículos de Atos 13. E aqui nós temos então, irmãos, em Atos 13, a ordem para sair a equipe missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Atos 13, 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus irmãos, quando a gente olha o capítulo 13, esses versos que acabamos de ler, eu não sei você, mas eu fico me perguntando, o que levou essa igreja a ter uma visão missionária? Porque até aqui, meus irmãos, nós já tínhamos igrejas em inúmeros lugares daquela região. Já havia uma igreja, a mãe, a igreja mais antiga, onde estavam os apóstolos, sobretudo os Pedro e João, o apóstolo Pedro e João. Havia a igreja de Jerusalém. E aquela igreja, acredite, não teve visão missionária. Como é que você pode dizer isso, pastor? Todo o livro de Atos mostra isso. Pedro, o apóstolo Pedro, foi pregar para um gentil à força, basicamente. Daqui a pouco nós vamos voltar ao capítulo 11, aquele texto que nós lemos mais extenso. A gente vai ver que eles não pregavam o evangelho a ninguém, a não ser os judeus. Então, o que levou essa igreja em tão pouco tempo? Porque me leva a crer que quando essa equipe missionária foi enviada, essa igreja tinha pouco mais de um ano, porque o final do versículo 26 do capítulo 11 diz que por todo um ano aqueles irmãos, Barnabé e Saulo, ensinaram aqueles irmãos. O que leva uma igreja com tão pequeno tempo de fundação ser uma igreja que tem uma visão missionária, meus irmãos, não é só de ir pregar, exemplo, não é só de pregar ali na Vila X. Não é só de ir pregar num bairro X. A visão de ir para os confins da terra. O que levou, irmãos, a essa igreja a ser uma igreja missionária, a ter uma visão missionária? Volte ao capítulo 11, verso 19 a 21. Eu tenho pelo menos, irmãos, nesse texto, 3 respostas para essa pergunta. E essas respostas, irmãos, são extremamente necessárias e importantes para as nossas vidas como igreja de Cristo, para a nossa vida como igreja de Cristo, se nós também quisermos sermos uma igreja missionária. Vamos ler de novo os versos 19 a 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Deixa eu parar um pouquinho aqui.
está claro, irmãos, para todos vocês, que esses irmãos que chegaram na Fenícia, Chipre e principalmente na cidade de Antioquia, está claro para todos vocês de onde vieram esses irmãos? Está claro? Sim ou não? De onde vieram? De que cidade? Jerusalém. Tá? Lembra? Eles foram se espalhando por todos os lugares. Dos lugares mais próximos a Jerusalém a lugares mais distantes. Então eles vieram de Jerusalém. E essas pessoas não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então o que eu compreendo até aqui é que esses irmãos que vieram por causa da perseguição para Antioquia, eles só pregavam para judeus. Quando a gente lê o livro de Atos 11, aparece uma pequena briga lá na igreja de Jerusalém entre dois grupos de cristãos. Os cristãos judeus e os cristãos chamados assim, que são helenistas. Já ouviram falar disso, não já? O que é isso? O que é um helenista, basicamente, na Bíblia? Um helenista é um judeu que não mora na Judéia ou em Israel e que mora em outras regiões do Mediterrâneo, que foi influenciado pela cultura grega. Helenista. Lá de Alexandre o Grande, lá a expansão do Império Grego. Então, o que entendemos aqui no versículo 19 é que esses judeus que vieram de Jerusalém, eles só pregavam a palavra para helenistas, ou seja, para judeus que moravam em outras regiões que não eram em Israel. Verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Primeira resposta para essa pergunta: como é que essa igreja se tornou missionária, meus irmãos? Por causa das características das pessoas que formavam essa igreja. Irmãos, quem eram as pessoas que formavam essa igreja? Dá para entender aqui nesses 3 primeiros versos? Vamos lá. Nacionalidade. Nós tínhamos judeus, confere? Judeus que vieram de Judá, de Israel. Nós temos também judeus helenistas e temos também os gregos. Ou seja, vamos colocar assim, gentios. Deu para entender? Então, essa era a constituição da igreja. Nós tínhamos judeus helenistas e gentios. Aqui dizendo os gregos. Meus irmãos, agora imagina só. Essas pessoas que formaram essa igreja, os primeiros membros, começaram a pensar assim, principalmente os gregos, os gentios. Talvez os próprios gregos, ainda influenciados pela expansão e pela filosofia do Império Grego, que eles queriam ser conhecidos em todo o mundo, eles pensaram mais ou menos assim: nós somos gregos, ouvimos o Evangelho e cremos e fomos salvos. Outras pessoas também precisam da mesma coisa. Essas outras pessoas que também não são judias precisam ouvir a mesma coisa que nós ouvimos. Precisam ser impactados pela mesma mensagem que nos impactou. Nós precisamos levar o Evangelho para essas pessoas. Precisamos levar o Evangelho aos confins da terra. Eu não quero fazer nenhum comentário além desse, para você entender, irmãos, como o meio de onde nós viemos, o meio religioso, faz diferença no estilo de vida cristã que nós temos. Se nós nascemos num lar cristão e somos criados numa igreja que nunca se fala do Evangelho, da pregação do Evangelho, de outras pessoas se converterem, você acha que é fácil despertar-se para isso? A igreja de Jerusalém mostra isso, irmãos. Mesmo Jesus dizendo, vão,
vão. Eles só foram quando Jesus chegou com um tição aceso e cutucou eles. Vão. Isso nós não tinham ido. Perseguição. Segunda resposta para essa pergunta: como que essa igreja se tornou missionária ou teve uma visão missionária? Por causa da visão dos líderes da igreja. No capítulo 11, os versos 23 em diante, mostra a presença de um primeiro homem chamado Barnabé, esse que veio lá de Jerusalém. Barnabé, o verso 24 diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus e cadê? Tá aqui. E de fé. E com essas características de Barnabé, diz assim: e muita gente se uniu ao Senhor. Agora imagina só. Outro líder importante para essa igreja ter a visão missionária. Chama-se Saulo de Tarso. Vamos tentar relembrar um pouquinho a história de Saulo de Tarso, do que nós sabemos pela Bíblia. Como foi que Paulo se converteu, ou Saulo de Tarso? Como foi a conversão de Saulo no capítulo 9 de Atos? Ele estava indo de Jerusalém para onde? Para Damasco, lá pertinho dessa cidade de Antioquia, prender seguidores de Cristo que estavam, vamos colocar assim, deturpando o judaísmo. Se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Então Paulo já tinha uma visão de que o judaísmo tinha que ser uma religião universal, dominante, porque Paulo cria que o judaísmo era a verdade de Deus. E judaísmo do ponto de vista rabínico ou do ponto de vista fariseu. Paulo se converte nesse percurso. Quando ele chega em Damasco e ele é batizado, o que diz o livro de Atos? Imediatamente ele começou a pregar. Quiseram matar ele lá em Damasco. Ele foge de Damasco. Vem para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ninguém quer contato com ele. Com medo dele estar fingindo ser um discípulo para prender os apóstolos e demais irmãos. Mas tem um homem que se aproxima dele e diz: vem cá, Saulo, quem é esse homem? Vocês sabem? Barnabé. Barnabé se aproxima de Paulo e faz uma transição entre Paulo e os apóstolos de Jesus Cristo, ou os outros apóstolos. Paulo fica ali, salvo engano, 2 semanas com os apóstolos. E aí vai para a cidade de Tarso. É mais ou menos assim, ele vai para um centro acadêmico e a partir de então, do capítulo 9 em diante, não se fala mais de Saulo. Acabou Saulo, foi embora. Aí, capítulo 11, começa essa igreja em Antioquia. A igreja de Jerusalém manda quem? Barnabé. Quem era a pessoa que mais conhecia Saulo? Barnabé. Possivelmente Barnabé entendeu naquele convívio com Saulo, qual era a visão de Saulo sobre a obra de Deus. O que Barnabé faz? Eu quero esse cara aqui comigo. Traz ele, vem para cá. Então, a visão dos líderes, daqui a pouco a gente vai ver, já vimos, capítulo 13, versículo 1, diz que a igreja tinha uma liderança de 7 homens, profetas e mestres. Então, a visão dos líderes da igreja também foi importantíssimo, irmãos, para que essa igreja tivesse uma visão missionária. E, naturalmente, a terceira resposta é por meio do ensino das Escrituras. Verso 26 do capítulo 11. Tendo encontrado, Barnabé, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, para você que não gosta de culto, que vem na igreja uma vez por semana e já acha... Você acha, meus irmãos, que essa igreja se reunia apenas no primeiro dia da semana? Você acha isso?
Sim ou não? Não. Eu não sei, a Bíblia não diz aqui quantas vezes essa igreja se reunia por semana. Mas essa igreja teve um intensivão de 1 ano de ensino das Escrituras, não é isso que diz o texto? Agora você acha o que Paulo, na ordem, o que Barnabé ensinava, o que Paulo ensinava, o que é que esses outros profetas e mestres ensinavam? É só a gente olhar a pregação de Paulo durante as suas viagens missionárias. O evangelho também é para os gentios. Olha a primeira mensagem de Paulo, que você vai ver. Deus vai reconstituir o tabernáculo caído de Davi e trará muitos para si. Então eles ensinaram, meus irmãos, possivelmente, eles ensinaram àquela igreja que o evangelho é para todos. Que todos precisavam ouvir o evangelho. Agora você imagine só, um homem ou homens que amavam o reino de Deus como Barnabé e Paulo. Eu não posso deixar de mencionar esses outros mestres aqui e profetas como Simeão, como Lúcio de Cirene, como Manaém de Colasso de Herodes. Você acha, irmão, qual é a ênfase? Que esses irmãos não davam a pregação do evangelho para todo mundo conhecido. Você imagine só, eu não sei o seu coração, vou falar por mim. Irmão, se hoje eu sei que há um lugar do mundo conhecido, planeta Terra, que tem lá um grupo de pessoas, milhares de pessoas, que nunca ouviram falar do evangelho. E aquele grupo de pessoas fala português. Você acha como é que eu ficaria, irmãos, para não ir, para levar o evangelho para essas pessoas? Então você imagina o apóstolo Paulo, que entendeu que o cristianismo é a verdade de Deus, e que se ele estava indo para Damasco e outras regiões para maltratar, prender, matar cristãos, imagine agora que ele tem a verdade, a revelação completa de Deus. Imagine agora qual é a visão de Paulo, Barnabé e esses outros homens. Então, eles ensinaram, irmãos, maciçamente a palavra de Deus. E não é, quando eu digo palavra de Deus, nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para esses homens, irmãos, o que eles tinham em mãos era o que nós chamamos de Antigo Testamento. E por meio de livros como Êxodo, Deuteronômio, Salmos, Isaías, os profetas, eles ensinaram maciçamente que o evangelho é para todos. E aquele ensino, aí onde está agora todos nós. E aquele ensino, irmãos, fez efeito na vida daquela igreja. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque às vezes o pastor tem a impressão de que aquilo que ele está ensinando não está fazendo diferença na vida dos seus irmãos. A igreja não reage. A igreja não acorda. Ela fica letárgica para o ensino da palavra de Deus em determinadas áreas específicas que precisamos acordar. Daqui a pouco a gente vai ver áreas da vida. Então, irmão, por meio dessas 3 respostas, eu creio que essa igreja tornou-se um modelo para o livro de Atos. Assim como a perseguição foi transição para o evangelho sair de Jerusalém para chegar à Judéia, Samaria e Redondeza, essa igreja foi o meio que Deus usou para o evangelho chegar nos confins da terra por meio da obra missionária. Agora, venha para o capítulo 13. Eu tenho mais uma pergunta para a gente tentar responder nos próximos minutos. Como que a igreja conseguiu levar o evangelho aos confins da terra? Imagina só, meus irmãos, uma igreja lá no Oriente Médio. Aparentemente, apenas essa igreja tinha essa visão.
de levar o evangelho aos confins da terra. Como é que essa igreja conseguiu colocar esse plano em ação? Vamos voltar ao capítulo 13 e olhar algumas coisas que parece-me que o Espírito Santo de Deus nos mostra o que essa igreja tinha. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia, o que, irmãos? Profetas e mestres. O que é que faz um mestre? Ou um professor? Ensina o quê? A palavra de Deus. Profetas, esses profetas aqui, eu não posso burlar a palavra de Deus, porque o profeta no Novo Testamento tem dois conceitos ou dois significados para o profeta. Em linhas gerais, profeta no Novo Testamento é alguém que prega a palavra de Deus. Mas nesse contexto aqui, esses profetas tinham naturalmente esse perfil, mas também o perfil de profetizar. É só olhar o capítulo 11, os versos 27 a 30. Diz assim, ó: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, aí vai dizer a profecia que ele diz. Então, essa igreja havia profetas e mestres. Essa igreja, meus irmãos, conseguiu levar a cumprimento o seu plano, porque essa igreja tinha uma liderança forte, firmada na palavra de Deus. É isso que o versículo 1 diz. Havia na igreja o que, irmãos? Profetas e mestres. Meus irmãos, uma liderança forte, permita-me enfatizar, uma liderança masculina. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Nos últimos meses, eu tenho sido, digamos assim, despertado para ver uma carência da nossa igreja. Deixa eu dizer para você, essa igreja é uma bênção. Essa igreja, quantas vezes assim eu fico agradecendo a Deus, às vezes durante os cultos mesmo, nas nossas reuniões, quando temos, é uma igreja muito amável. E eu falo isso como pastor, porque eu estou aqui há 6 anos e meses, a maneira pela qual vocês me receberam, que vocês têm me tratado, têm cuidado de mim, da minha família, vocês são uma bênção. Mas agora vem o mais, né? Porém. Mas como a igreja é um corpo, há as carências dela. E uma coisa que eu tenho orado, irmãos, eu queria que os homens da igreja levantassem a mão. Você que é homem, levanta a mão aí. Obrigado. Qual é a carência que temos na nossa igreja, irmãos? De lideranças masculinas. Muitos dos nossos homens são acomodados na obra de Deus. Está errado, irmãos? Está errado, irmãos? Sim ou não? Cadê os homens? Está errado, irmãos? Sim. O que nós temos que fazer, irmão, para mudar isso? Nos arrependermos, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos uma liderança masculina a desejar na nossa igreja. Irmãos, eu estou, só para nível de exemplo, eu estou há uns 3, 4 anos querendo multiplicar, não usa a palavra dividir, tá? Para grupo pequeno, tá? Eu estou querendo multiplicar o nosso grupo pequeno de casais. Da ontem alguém brincou, não sei quem, estávamos reunidos, acho que foi Mantânia, não foi Mantânia? Alguém falou sobre o grupo pequeno, a Mantânia disse: grupo pequeno é o tanto de gente. Querendo multiplicar o nosso grupo pequeno. E o principal fator pelo qual nós ainda não multiplicamos, imagine qual é o X da questão, chute aí qual é? Falta de liderança masculina. Há
Aqueles que têm um perfil de liderança não têm compromisso com o Senhor. E essa igreja havia, irmãos, uma liderança masculina. Sim ou não? Isso significa que as mulheres não faziam nada, é isso? Não, irmãos. Eu estou pensando há anos de trazer uma série para vocês, não minha, mas do pastor John MacArthur, num livro que ele escreveu, Homens e Mulheres na Igreja. Precisamos de homens idôneos, cheios do Espírito e capazes para essa obra. É só olhar Atos 6, quando a igreja escolhe aqueles 6 homens para cuidar das mesas das viúvas. É uma carência, meus irmãos, que nós temos na igreja. E eu tenho me questionado como pastor, porque eu não estou querendo só jogar a responsabilidade para cima de vocês. Eu tenho olhado para mim se eu não sou, como é que diria aquela pessoa, controladora demais. Se eu não sou aquela pessoa que só quer fazer, como é o nome? Centralizador. Eu tenho olhado muito para isso. Será que eu tenho olhado para isso? Onde é que eu tenho falhado, irmãos, em não ensinar para novos líderes surgirem? Mas, irmãos, há um princípio muito sério ensinado na história de Israel. Moisés foi o grande líder que Deus usou para libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E Moisés, durante o tempo que fez esse serviço, durante os 40 anos que ele liderou Israel, ele mentoreou, ele ensinou um novo líder. Como é o nome desse novo líder? Josué. Moisés morre. O que acontece com a nação de Israel? Tirando a dor da morte de Moisés, tudo bem. Havia um outro líder que lidera a nação a conquistar e depois a se apossar da terra prometida. Mas aí Josué morre e não prepara um líder. O que acontece com a nação depois da morte de Josué? É só olhar o livro de Juízes. A frase-chave de Juízes é assim: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Então, irmãos, essa igreja conseguiu levar a cabo a sua obra missionária porque havia uma liderança forte, uma liderança masculina. Agora, meus queridos irmãos, é interessante 2 detalhes. Eu entendo, irmãos, que nem todos nós fomos chamados para liderar. Porque eu creio, vou falar hoje à noite um pouco sobre isso, eu creio nos talentos que nós temos, recebemos por Deus, nos dons recebidos. Diz que quando Jesus Cristo foi ressuscitado, ele repartiu dons aos homens. Quando eu digo homens, a igreja como um todo. Mas eu também, irmãos, eu creio que existe nessa igreja tantos homens capazes que receberam de Deus a capacidade de exercerem esse serviço, mas não tem compromisso nenhum com o nosso Deus. A igreja de Antioquia tinha essa liderança forte, irmãos, uma liderança masculina. E perceba aqui, irmãos, não era só um homem, eram quantos? 7. 7 homens. Não é 7 homens e um destino, tá? Eram 7 homens de Deus. Segunda coisa que essa igreja tinha, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, quando eu leio o versículo 2, eu acho lindo essa frase. Disse o Espírito Santo. E eu questiono-me ao meu Deus: Senhor, por que o Senhor não fala com a mesma clareza para mim, para a nossa igreja hoje? Mas a gente não olha para que o Espírito Santo falasse o que foi ou o que era que essas pessoas estavam fazendo. O que é que diz o texto? E servindo eles e jejuando. Meus irmãos, em linhas gerais,
se você já fez jejum, por que você jejua? Tá certa a palavra, jejua? Por que você jejua? Em linhas gerais, assim. Eu vou falar por mim. Em linhas gerais, eu faço jejum para procurar saber qual é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que eu faço jejum só para isso. Mas em linhas gerais. Eu faço jejum para procurar conhecer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos no mês do serviço. Nós estamos no mês do coração de servo. O Espírito Santo falou a esses homens, a essa igreja: separa-me agora desses 7 homens que estão aí ensinando a igreja, separa-me 2. Quem é os 2? Barnabé e Saulo. Agora, queridos irmãos, esses 2 irmãos que foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus para fazerem essa obra, como é que eles estavam na igreja? Vou soltar o microfone. É melhor. Eles estavam, olha para cá, eles estavam assim, sem fazer nada, ou eles estavam fazendo muitas coisas na igreja? Como é que eles estavam? O que diz o texto? Servindo eles ao Senhor. Escute aqui o que eu vou lhe dizer, meus irmãos. Se você quer ser usado por Deus em grandes coisas, comece a fazer as pequenas coisas. Quer um outro exemplo disso? Quando Deus chamou Samuel, 1 Samuel capítulo 3. A Bíblia diz que Samuel ainda era jovem. E aí vem aquela voz: Samuel, 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 fala, Senhor, que o teu servo ouve. A gente é levado a pensar que Samuel estava ali dormindo, sem fazer nada. De repente Deus o chamou. Nós esquecemos que Samuel era uma criança, talvez, de no máximo 3 anos. Acredite, mães. Ele foi desmamado e a mãe dele levou ele para um homem chamado Eli, que era o sumo sacerdote. E entregou para Eli: cuide dele. E a partir daquela idade, ele foi ensinado por Eli, e a Bíblia diz que ele servia a Eli. É tanto que quando ele levantou-se as 3 primeiras vezes, quando ele ouvia a voz, ele procurava quem? Eli. E ele chegava para Eli e dizia assim: o que é que o senhor quer? Era mais ou menos assim: o senhor quer um copo d'água? O senhor quer alguma coisa? O senhor quer um pão com ovos? O senhor quer alguma coisa? E Eli dizia: não, meu filho, eu não te chamei. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Deus só chama para fazer alguma coisa quem já está fazendo. Esses homens serviam ao Senhor. Deixa eu ilustrar isso de outra maneira. Há uns 15 anos atrás, eu ouvi uma reportagem com o dono das Casas Bahia, chamado Samuel Blaik, alguma coisa assim. Ele é judeu. Um homem já, na época, deveria ter uns bem próximo a 80 anos ou um pouco mais. E uma coisa que me chamou a atenção foi como ele preparou os filhos dele para assumirem o império que ele construiu. Ele disse o seguinte, por Roberto Cabrini: Cabrini, hoje todos os meus filhos é que tomam de conta, são diretores que tomam de conta da empresa que ele construiu. Mas eles começaram na empresa, Cabrini, servindo cafezinho aos outros funcionários, fazendo o serviço mais elementar. E com o aumento da idade e a maturidade, eles foram progredindo. E Cabrini perguntou mais ou menos assim: mas por que eles foram servir café? Que ele não tinha nenhuma necessidade de servir em café ou outro serviço inferior. E ele disse, Samuel disse assim: porque eu queria que eles conhecessem todos os setores da empresa que eles iriam comandar. Meus irmãos, a
a metodologia do nosso Deus é muito semelhante. Você nunca será um missionário no Peru se primeiro você não pregar o evangelho na sua casa. Você compreendeu isso, meu irmão? Você nunca será chamado por Deus para fazer uma obra a que nós chamamos de maior importância, se é que podemos dizer assim, se você não fizer aquelas coisas elementares que você já está vendo que precisa fazer e você tem desobedecido a Deus. Nessa igreja, irmãos, haviam homens, esse grupo de homens serviam ao Senhor. E isso é, irmãos, exatamente o que é a liderança cristã. São líderes que servem. Que não tem a arrogância de dizer eu sou o. Porque nós somos iguais. E Jesus Cristo nos deixou o exemplo para servir. Então nós temos que servir. E aqui nós tínhamos uma liderança que servia ao Senhor. Terceira coisa que tinha nessa igreja, meus irmãos, versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vão. Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Terceira coisa, uma igreja que apoiava ou que apoia a obra missionária. Quer dizer, em primeiro lugar, como é que a gente sabe que essa igreja apoiava a obra missionária? Porque eles jejuando e orando, ou seja, isso é a vontade de Deus mesmo, para que a gente envie esses dois homens para irem fazer a obra missionária do Senhor, para irem aos confins da terra. E aí tem a frase assim, impondo sobre ele as mãos. A igreja pegou Paulo e Barnabé e Paulo, e a igreja fez isso aqui, irmão, ó. Impôs as mãos. Você vai dizer, pastor, se for só isso, quem é que quer aí que eu vou já impor as minhas mãos? Você sabe o que significa o símbolo da imposição de mãos? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe o que significa o símbolo da imposição de mãos? Levanta a mão. Ok, deixa eu explicar para vocês. O símbolo da imposição de mãos é antigo, é desde o Antigo Testamento, quando um judeu sacrificava um animal lá no altar e ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal. Ali havia uma simbologia de transferência de responsabilidade ou de culpa, se quer chamar assim. Aquele animal que estava morrendo, qual era a culpa que ele tinha para morrer? Qual era a culpa? Nenhuma. Quem era o culpado? Sou eu. Ao colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal, eu estava dizendo para Deus que os meus pecados estavam sendo, está aqui a palavra-chave, irmão, de imputação ou de imposição de mãos, estavam sendo transferidos para esse animal. E esse animal que era inocente, que não tinha culpa, a inocência dele, a pureza dele, estava sendo transferida para mim. E aí isso foi se espalhando para outras áreas da vida. No caso aqui, irmãos, quando a igreja impôs as mãos, significava, número 1, vocês estão indo com a nossa bênção. É nós que estamos enviando vocês. Nós estamos transferindo para vocês a nossa responsabilidade. É vocês estão indo em nome da igreja de Antioquia. É nós que estamos mandando vocês. Mas também significa, irmãos, essa frase. Quando eu imponho as mãos para enviar um missionário, eu estou dizendo assim, vá que eu lhe sustento. Nem todo mundo, irmãos, na Bíblia foi chamado para ir fazer a obra aos confins da terra. Nessa igreja numerosa, quantos Deus chamou para ir? Quantos? 2. Quantos Deus chamou para sustentar? Todos. De novo, quantos Deus chamou para ir? Quantos Deus chamou para sustentar? Todos nós. Todos nós. Somos chamados, meus irmãos. E aí é onde vem aquele ponto que eu falei anteriormente. Por que nós não temos respondido a esse apelo, irmãos? Irmãos, nós precisamos orar.
como essa igreja orou, para, número 1, Deus levantar homens que estejam dispostos a irem fazer a obra do Senhor, seja noutra cidade, seja no outro bairro, seja onde for. Mas também, irmãos, nós temos que orar para Deus nos dar obediência para sustentarmos essas pessoas. A obra de Deus não funciona, irmãos, sem recursos. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. O clima aqui está agradável? Sim ou não? Esses últimos meses, meus irmãos, está perigoso ficarmos sem esse clima agradável. Sabe por quê? Porque pode cortar energia, por falta de dinheiro para pagar. Quantos aqui estão aqui, usam o benefício do ar-condicionado? Quantos? Todos. Quantos têm que contribuir? Todos. E eu não estou dizendo que isso é obra missionária, tá, meu irmão? Pelo amor de Deus. Durante o café da manhã, uma irmã chegou para mim assim e disse: pastor, estou precisando da senha da internet. Digo, irmão, não adianta eu te dar porque a internet está cortada. Por que está cortada? Por falta de dinheiro. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Se nós não temos dinheiro, nem para as coisas mínimas, eu pergunto, é necessário uma refrigeração? Sim ou não? Nós não temos dinheiro nem para mandar borrifar, para matar as carapanãs que tem noite aqui, que dá para levar a gente? Como é que a gente vai ter dinheiro para a obra missionária, meus irmãos? E eu pergunto, nós temos sido ensinados sobre finanças, sim ou não? Mas nós não respondemos. Essa igreja foi ensinada por 1 ano e ela respondeu. Ela respondeu. Então, meus irmãos, a visão missionária é necessária para que a obra missionária aconteça. E por fim, irmãos, além dessa igreja ter essas qualidades, quais eram as 3 qualidades? Uma liderança de homens firme na palavra do Senhor, uma liderança que servia e uma igreja que apoiava a obra missionária. Segundo elemento importante, porque essa igreja conseguiu, irmãos, era a visão dos missionários. O tempo já encerrou. O que eu entendo pelas viagens missionárias de Paulo, como é que ele fez a obra missionária até Roma. Ele saiu de Antioquia, veio para uma cidade A. Semelhança da expansão do Império Romano. Essa cidade aqui, que começou uma igreja, num curto período de tempo, angariava recursos para que pudesse mandar Paulo para um lugar mais distante. E ao chegar nesse lugar mais distante, a mesma coisa. Além da igreja de Antioquia dar esse suporte em oração, em apoio emocional, a gente percebe isso que quando Paulo termina a viagem, ele volta para a igreja de Antioquia e fica ali muitos dias com os irmãos. Mas a cada cidade que Paulo fundava uma igreja, aquela igreja se tornava um quartel-general para poder mandar Paulo e sua equipe para outros lugares mais distantes para levar o evangelho. Foi assim, meus irmãos, que o evangelho chegou nos confins da terra. Deus usou essa igreja, a igreja de Antioquia. A nossa última aula sobre o livro de Atos vai ser na próxima semana. Eu queria que vocês trouxessem um papel, uma caneta. Eu vou dar uma aulinha, irmãos, de técnicas simples de como a gente pode evangelizar uma pessoa. Bem simples, tá? Quem tem dificuldade de como pregar o evangelho. Uma aula bem simples, por meio dos discursos do apóstolo Paulo. Como é que Paulo pregava o evangelho de uma maneira tão simples. Tá? Então, próxima semana, a gente vai fazer isso, pela graça de Deus, iremos fazer isso então, tá? Boa semana, bom domingo, bom descanso e volte à noite, traga pessoas para ouvirem mais da palavra do Senhor.